Nessa semana, estamos vendo a segunda onda da epidemia de Covid-19 chegando de vez na Europa. Algo que já vinha se desenhando aí há algumas semanas. Agora nós vimos alguns países voltando a adotar medidas de confinamento, de lockdown, como França, Alemanha, Espanha e agora mais recentemente a Inglaterra. Dessa experiência de segunda onda dos países europeus, podemos tirar algumas lições que podem ser úteis para os países que eventualmente forem enfrentar a segunda onda. Não sabemos ainda como vai ser a situação no Brasil, mas é algo que precisa estar bem visto e bem avaliado para uma eventualidade de uma segunda onda no Brasil. Primeiro é que essas medidas de confinamento e de lockdown, elas só são adotadas como último recurso. Quando os casos de Covid-19 começam a aumentar muito aceleradamente, mesmo com outras medidas adotadas, e aí os países acabam adotando medidas que agora têm sido menos restritivas. Estamos vendo aí muitos países adotando medidas parciais, como a França, que adotou medida de confinamento noturno, agora ampliou esse confinamento, mas mantendo abertas as escolas primárias, por exemplo. Então são medidas menos restritivas que só são adotadas como último recurso. Para isso não acontecer, a outra lição que os países europeus estão dando é: primeiro, testagem ampla da população. Estamos falando de teste diagnóstico, aquele teste, o PCR, aquele que detecta o vírus. Então esse teste ele é feito muito amplamente na população. Os países fazem milhões e milhões de testes por semana para identificar rapidamente os novos casos e procurar fazer isolamento dirigido, a chamada quarentena, que é tirar de circulação as pessoas que estão de fato contaminando outras. Então, a testagem ampla é uma medida essencial tanto para relaxar as medidas de confinamento, quanto para impedir ou retardar que elas precisem ser adotadas. Então, essa medida é essencial. A outra são as medidas individuais, principalmente uso de máscara, mas também higiene de mãos. Tem sido amplamente disseminado, já há bastante comprovação de que o uso de máscara funciona e diminui a disseminação do vírus da Covid-19. Então o uso de máscara ele precisa ser incentivado, mas não só, ele precisa ser fiscalizado e precisa ter algum tipo de sanção para quem descumprir. Então só incentivar ou só dizer que é bom, geralmente não é suficiente para que a população adote o uso de máscara como uma prática corriqueira, pelo menos nos países ocidentais, como nós temos visto aí. Outra lição, a ideia de tratamento, a conversa que a gente vê do governo brasileiro de tratamento precoce, isso praticamente não existe na Europa. Ninguém fala disso. Por quê? Porque não existe nenhuma droga com eficácia comprovada para diminuir a progressão da doença ou para evitar que as pessoas adoeçam, as pessoas que foram contaminadas. Então essa ideia de usar vermífugo, cloroquina, ivermectina, etc., isso não existe nos países que estão enfrentando seriamente a Covid-19. Então é uma conversa que continua no Brasil, infelizmente, é uma forma que o Ministério da Saúde e o governo tem usado aí para, de certa forma, tirar o foco ou distrair a atenção do que de fato importa, mas isso não tem sido foco em nenhum outro país, então isso é um dado interessante. É uma medida que só está sendo basicamente usada ou alardeada como eficaz no Brasil, alguma coisa aí precisa ser desconfiada. Outra coisa é vacina. Temos falado bastante de vacina aqui nos comentários. A vacina é esperada, naturalmente, é aguardada por todos, porque é o que de fato vai mudar o cenário da epidemia, é quando a gente tiver uma vacina eficaz. Agora, diferente do Brasil, a gente não vê as autoridades europeias prometendo data de vacina, e muito menos se organizando para dizer, olha, no mês tal, a partir de janeiro ou fevereiro, a vacina vai estar disponível para todo mundo. Por que isso? Isso não é possível ser feito porque a gente ainda não tem nenhuma vacina comprovadamente eficaz. Temos várias vacinas, mais de uma dezena de vacinas que estão em fase final de pesquisa, como falei aqui várias vezes nas últimas semanas, mas nenhuma delas ainda, até o presente momento, que estamos falando aqui de novembro de 2020, nenhuma delas comprovou eficácia. Ou seja, não é possível dizer qual vacina vai ser eficaz, quanto ela vai ser eficaz e em que população ela vai ser usada, porque essa eficácia ela pode ser dirigida para uma parte da população, por exemplo. Então, qualquer discurso que use a vacina como um elemento ainda é muito precoce. Então, isso é um outro dado
importantíssimo para a gente levar em consideração, né? Como eu tenho dito, a principal medida, ou talvez assim, que aqui una todos esses elementos é informação. Informação clara e direta para a população, né? Como eu falei, as medidas elas não são agradáveis, né? Não dá para contar só com o bom senso da população, precisa ter, claro, fiscalização, multa para quem descumprir. Isso é adotado pelos países europeus, né? Tanto para caso de confinamento quanto para o próprio uso de máscara, mas, além disso, tem uma mensagem clara, uma mensagem direta para as pessoas da importância disso, né? Por que você está sendo fiscalizado? Por que é importante adotar tais ou quais medidas de saúde pública? Isso é essencial, né? Isso, infelizmente, um elemento, talvez o pior elemento de enfrentamento que a gente viu no Brasil, né? A gente tem visto todos os países adotando informações coincidentes, né? Uma informação que vai no sentido harmônico para a população daquilo que está sendo feito, né? E não informações contraditórias que a toda hora mudam e muito menos distraindo ou jogando com desinformação. Então, é uma epidemia. Lá desde o começo temos falado, ainda não tem tratamento medicamentoso, é importante ressaltar isso, né? Esse tratamento precoce, ele infelizmente, ele não existe, né? Ou pelo menos ainda não existe. Quem sabe seja descoberta alguma droga eficaz aí nos próximos meses, mas ele não existe. E essas medidas que são eficazes são essas que falei aqui, de saúde pública, distanciamento físico, né? Quando necessário, confinamento, quando não tem outro recurso, e medidas individuais como higiene de mãos e uso de máscara, né? Além disso, as medidas coletivas, né, adotadas pelos governos têm sido eficazes até um certo ponto, conseguiu retardar, mas agora vários países estão enfrentando essa segunda onda. De todo modo, a gente tem visto uma segunda onda mais controlada do que a primeira, né? Ou seja, há muitos casos diagnosticados, mas menos casos graves. Isso, em certa medida, representa uma testagem maior, então estão sendo diagnosticadas mais pessoas infectadas, diferente da primeira onda, né? Mas também indica aí um aprendizado nesse período. Claro que tem elementos do vírus que a gente ainda não conhece, algum elemento de imunidade que pode estar aí trabalhando, a gente não sabe, né? Mas não dá para fazer nenhuma afirmação em relação a isso. O que tem que ser feito agora, enquanto a gente ainda não conhece todos os elementos do vírus, ou pelo menos a maior parte deles, enfrentar e adotar as medidas de política pública que são comprovadamente eficazes. Vamos continuar acompanhando. Eu sou Daniel Dourado para o Jornal GGN.